Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francesco, eu queria apresentar para vocês um webinar sobre comunicação SPI. Eu acho que vai ser bem útil para a maioria, todo mundo está trabalhando com eletrônica, brincando um pouco com isso e a SPI ela está muito presente nesse mundo. Você encontra muita coisa em cima desse protocolo de comunicação. Então, a ideia do webinar é dar aquela visão inicial para quem nunca viu, tentar aprofundar um pouco no conceito e tentar fazer alguma apresentação prática disso para vocês, ok? Eu vou começar aqui com qual é a proposta da webinar de hoje, né? A ideia da gente é primeiro dar uma teoria. Eu prometo que eu não vou tentar não ser muito chato na teoria, tentar apresentar algumas coisas práticas. Falar sobre o tipo de comunicação, fazer uma comparação com a UART, que eu acho que todo mundo já conhece, com a I2C, que é interessante, e falar efetivamente da SPI. A gente vai falar sobre alguns padrões para todo mundo falar a mesma língua. Eu vou apresentar uma carta de tempo, eu acho que essa vai ser a parte mais chatinha, mas se vocês entenderem a carta de tempo, eu acho que 90% da dificuldade está aí. Vou dar um exemplo básico, um exemplo de teoria, mostrar como é o esquema padrão e um código. E aí a gente pula para a parte prática. Um ponto interessante, eu acho que o Arduino está bem presente na vida dos garagistas, então eu vou tentar fazer um exemplo usando o Arduino. Eu acho que vocês vão gostar. Também vou falar sobre fazer um exemplo com o cartão SD Card. Eu acho que ele tem sido muito utilizado para substituir memórias de massa e tudo mais. Mas vai ser mais en passant, vai ser uma coisa mais como é a ideia, como é o conceito. E aí, se for o caso, a gente pode até de repente fazer uma webinar só sobre o SDK. Tudo bem, pessoal? Dá início. Então, comunicação, né? Quais tipos de comunicação que a gente basicamente tem, né? Todo mundo conhece paralela, serial. Paralela, todo mundo já viu a porta paralela do computador, LPT, que segue o padrão 1284 da I3E. A IDE, nos antigos computadores, antes da vinda do SATA, a IDE é um exemplo de comunicação paralela. A comunicação ISA, a antiga ISA, que comunicava a 8 megabits por segundo, paralelo também. E a PCI, que agora evoluiu para a PCI Express, que por acaso é serial, né? Um chip que trabalha com comunicação paralela, ele era muito presente na vida de quem trabalhava com XP principalmente, era o Intel 82C55. Ele é um controlador de porta paralela. Hoje se até encontra esse chip no mercado, mas é difícil de encontrar. O pessoal está migrando mesmo para a comunicação serial. E na serial a gente tem basicamente dois tipos: a comunicação serial síncrona e a comunicação serial assíncrona. A comunicação serial ela é muito dependente de tempo. Então esse tempo ele pode ser síncrono, alguém gerando um impulso de sincronismo para os dois lados da comunicação, ou assíncrono, que é a comunicação ele parte a partir de um tempo determinado, se todo mundo tiver se entendendo bem, mas sem impulso de sincronismo, eles se comunicam, certo? Na comunicação assíncrona tem a RS-232, que vocês já devem ter visto na webinar do Ivan Nelson, uma boa webinar que ele apresentou. A 485, que é basicamente uma variação da 232, e uma bem comum na eletrônica, que é One Wire. Ela é basicamente uma comunicação de um único fio, bidirecional. E do outro lado, do lado dos síncronos, você tem a SPI, que é o que a gente vai conversar hoje, a I2C, que ela é bastante comum, principalmente para as memórias, e uma chamada I2S, que quem trabalha com áudio principalmente, áudio tipo SPDIF, deve conhecer esse protocolo de comunicação, né? Alguns chips que trabalham nesses protocolos de comunicação assíncronos, o 16C55, é um chip de comunicação serial, bem antigo também, mas até hoje existe.
o Z8440, que também é esse tipo de comunicação serial. E do outro lado a gente tem PCA 9555 da Texas, a gente tem a 24C64, que é uma memória 2C, a AT da Atmel 93C66, que é um chip SPI de memória também, concorrente da família 24, e o SD-Card, que é um exemplo que a gente vai conversar sobre ele, que é um exemplo da comunicação SPI ou SDIO, pela um síncrono de alta capacidade. Por curiosidade, a SPI basicamente é um protocolo definido pela Motorola. Hoje já está praticamente todos os componentes do mercado têm. E a I2C foi feita pela Philips, então eles são tecnicamente concorrentes, são protocolos concorrentes de comunicação. Vou dar continuidade. Então, só para a gente começar, eu acredito que você já deve ter visto isso antes, mas como funcionam os tipos de comunicação? Existe a comunicação simplex, basicamente isso é muito raro, hoje em dia é mais difícil de encontrar, mas o conceito é que só um lado transmite. A comunica para B e simplesmente isso. Se ninguém escuta, ele não vai ficar sabendo. O half duplex, que é, num determinado momento A comunica para B e num segundo momento B comunica para A. Nunca há os dois comunicando simultaneamente. E o full duplex, que aí sim A comunica para B e ao mesmo tempo B pode comunicar para A. Eu acho que esse é o mais comum. Tem muita gente que acha, por exemplo, que determinados protocolos de comunicação são full duplex, mas na verdade não são. Por exemplo, a USB, ela é half duplex, mas é tão rápida que para a gente parece que ela é full duplex. Certo? Vou dar continuidade aqui. Então, vamos fazer uma comparação sobre esses tipos de comunicação. Velocidade máxima delas. A UART chega a 115, em alguns casos a 230 mais ou menos, 230, 400. Mas é basicamente a velocidade máxima padrão dela é 115 kbps. O SPI já é de alta velocidade, ele consegue chegar até 2 megabits. Né? O I2C ele não tem tanto essa proposta, ele é mais rápido do que a UART, mas ela chega só até 400 kbps. Em determinadas situações particulares, você consegue velocidades mais altas do que o padrão dela. Por exemplo, a UART, se você estiver utilizando o chip Z8440 da Zilog, ele consegue chegar até 2 megabits. Isso é uma boa velocidade para uma comunicação UART. Porém, a SPI ela chega, em alguns casos, por exemplo, no caso dessa memória, assustadores 66 megabits por segundo. Isso chega a ser mais rápido do que muita conexão de Ethernet. É impressionante. E a I2C também chega em altas velocidades. Aí eu coloquei um exemplo de uma memória de alta velocidade, a 24FC512, que chega até 1 megabit, mas você tem casos que você consegue chegar até 3.7 megabits por segundo. Mas lógico que não se compara, por exemplo, a uma SPI. O uso de I/Os é um ponto interessante. A ideia de você comunicar via serial é justamente para você economizar I/O. Porque se você quiser ser rápido, você quer transmitir 128 bits, você puxa 128 linhas, 128 fios e joga os dados lá. Mas isso ocupa um espaço enorme de placa e não existe chip com tanto pino assim. Então, no caso, por exemplo, da UART, você usa basicamente dois I/Os, um para transmitir e um para receber. Lógico que ele tem os pinos de controle dele, mas nada impede de você utilizar só esses dois fios para haver uma comunicação. O SPI ele já tem um para transmitir, um para receber e um de clock. Afinal de contas, ela é síncrona. E mais o Slave Select. O Slave Select vai ser, e eu vou explicar isso mais para frente para vocês com um pouco mais de detalhe, a seleção do escravo que vai comunicar. Então você vai precisar de um pino para cada um dos dispositivos que vão receber.
Então isso aumenta o número de I/Os necessários. E o I2C não. O I2C ele tem um pino de clock e um pino de dados bidirecional. O que acontece? Basicamente, todo o protocolo de comunicação, a seleção dos escravos, ela é feita em cima do protocolo, que está em cima do dado. Então você não precisa de mais pinos do que isso. Quantos receptores você pode ter? No caso da UART, um só. Um transmite, um recebe, acabou. Na SPI, como você tem um receptor para cada slave select, você pode ter, em teoria, infinitos receptores. Isso é interessante, você não tem uma limitação propriamente dita. Lógico que vai depender do número de pinos que você tem disponível. E no caso da I2C, como eu falei, o endereçamento é feito dentro do protocolo de comunicação. E esse protocolo, ele separa 7 bits para endereço. Então você tem 128 endereços possíveis. É bastante coisa, mas é um limite. Você não pode ter mais do que isso. Normalmente, esses endereços eles são fixos. Os dispositivos escravos eles já são programados com aqueles endereços. Isso pode, em alguns casos, prejudicar, porque você não pode colocar 2, 3, 4 dispositivos do mesmo tipo, enquanto no caso do SPI você pode. E que tipo de comunicação ele tem? Vocês lembram que eu falei do half duplex e do full duplex? Half duplex, ora um conversa, ora o outro conversa, e o full duplex, os dois podem comunicar ao mesmo tempo? Então, a UART, ela pode comunicar half duplex, ela é full duplex, mas ela pode comunicar half duplex. O que isso significa? O transmissor e o receptor são independentes. Eu posso transmitir, eu posso receber, eu não preciso esperar terminar de receber para começar a transmitir, certo? Então, ela é full duplex, mas pode trabalhar como half duplex. O I2C, eu vou falar do SPI daqui a pouco. O I2C, ele é half duplex, sempre, ele não pode ser full duplex. Por quê? Ele tem um pino de clock e um pino de dado. Quando existe uma comunicação em uma das direções, por exemplo, do mestre para o escravo, o escravo tem que esperar o mestre terminar para poder assumir a linha. Ele nunca vai conseguir transmitir ao mesmo tempo, porque é só uma linha de comunicação. Então ele sempre vai ser half duplex. E o SPI, vocês vão entender quando eu mostrar o esquema no próximo slide, ele é full duplex. Sempre que eu transmito, eu também recebo alguma coisa. Sempre. Não existe a situação em que eu não recebo nada. Se eu estou transmitindo alguma coisa, eu vou receber alguma coisa de retorno. Vamos lá, vocês vão entender bem agora, né? Como funciona o SPI. SPI, Serial Peripheral Interface, é uma comunicação mestre-escravo. Significa que um manda e um escravo ou muitos escravos recebem. O mestre sempre gera o clock, sempre inicia a comunicação e sempre seleciona os escravos. Os escravos eles nunca tomam atitude na comunicação. Como é que funciona aqui? Se vocês olharem esse esqueminha aqui embaixo, vocês vão entender por que eu falei que ele era full duplex. O mestre, que a gente tem aqui à esquerda, master, ele recebe pelo MISO, master input, slave output. Então, master input é a entrada do mestre. Slave output é a saída do escravo. Aqui à direita a gente tem o escravo. Aqui embaixo vocês têm o MOSE, que é o master output e slave input. E o SCK, que é o que gera clock. Você vê que ele gera o mesmo clock para os dois dispositivos. Cada pulso de clock, um dado é trocado, um bit é trocado. Um bit passa do slave para o master e um bit passa do master para o slave. Após 8 pulsos, os 8 bits que estavam no slave passaram para o master e os 8 bits que estavam no master passam para o slave. Nessa comunicação você teve a troca, e isso explica porque ele é full duplex.
todo dado que estava no slave vai para o master, todo dado que estava no master vai para o slave, todos os 8 bits. Não existe uma situação em que você só passa do master para o slave e não recebe nada. A comunicação é sempre assim. Também tem um detalhe, aqui embaixo vocês podem ver o SS, é o slave select. O slave select, ele vai indicar que slave eu estou comunicando. Como o pessoal está falando para eu apontar com o mouse, eu estou tentando, mas o meu mouse não está respondendo. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. No caso aqui, vocês têm, por exemplo, o slave select. O slave select, aqui, a comunicação, seleção do escravo que eu quero comunicar. Se vocês repararem, o slave select tem um barra em cima. Isso significa que ele é ativo com 0. Eu coloco 0 no escravo que eu quero comunicar e ele passa a funcionar, certo? Eu vou fazer um exemplo de comunicação com todas essas situações, vocês vão entender bem, né? Vamos só falar aqui sobre alguns padrões. O nome MISO, MOSE, ele é mais ou menos padrão, mas nem todas as empresas respeitam. Eu vou adotar o padrão da Atmel, que eu acho que é o mais comum. Os dados que saem do master são chamados de MOSE, Master Output e Slave Input. Os dados que saem do escravo, do slave, a gente chama de MISO, que é o Master Input e Slave Output. O clock seria o clock, SCK. E o Slave Select é o SS. Se vocês repararem, quem está na maior diferença aí é a microchip. A microchip, ela chama de SDOut, Serial Data Out, SDIN, Serial Data In. No caso dos outros fabricantes, quando você seleciona ele como master, o MOSE ele passa a transmitir os dados. Quando você seleciona ele como slave, o MOSE passa a receber os dados. No caso da microchip, não. No caso da microchip, o Serial Data Out sempre vai transmitir os dados. Se ele for o master, o Serial Data Out vai transmitir para o slave. Se ele for o slave, o Serial Data Out vai transmitir para o master, mas o dado sempre sai do Serial Data Out. Isso é importante quando vocês usarem um chip da microchip, isso é importante para vocês entenderem, não criarem um curto-circuito sem querer. Certo? Vamos dar um pulinho agora para a carta de tempo. Essa carta de tempo, ela é meio assustadora no começo, mas vocês vão ver que ela é bem simples. Você tem basicamente 4 tipos de sinais de clock. O clock ele pode partir de um nível baixo ou partir de um nível alto. No momento que ele não havia comunicação, estava em repouso, ele pode ficar em repouso com o pino em nível alto ou com o pino em nível baixo. Normalmente isso não faz diferença para o escravo, mas alguns escravos podem ter algum problema com isso, então é bom saber que dá para configurar. E também você pode transmitir os dados sempre são trocados no momento de borda. Então você pode transmitir os dados na borda de subida ou na borda de descida. Como você tem a situação do momento de repouso, que são 2, e da borda de subida e descida, que são 2, você tem aí 4 possibilidades. Repouso em 0, troca aqui, repouso em 0, vou tentar marcar aqui para vocês, repouso em 0 e a troca é feita na borda de descida, repouso em 1 e a troca é feita na borda de subida, repouso em 0 e a troca é feita na borda de subida, e esse é o mais comum, e o repouso em 1 e a troca é feita na borda de descida, certo? Os dados do Master Output são passados a cada um dos pulsos, então você tem um pulso, você tem um bit, e a mesma coisa para o Master Input também. Vocês reparem aqui que quando a troca é feita na borda de subida ou de descida, você tem essa marcação aqui, certo? Ou, dependendo da fase, você tem essa marcação aqui. O importante é você conhecer bem o seu escravo.
o seu escravo, o slave da comunicação, para você saber qual é a configuração dele. Mas eu já adianto que normalmente eles atendem esse aqui. Descansa em 0 e as trocas são feitas na borda de subida. Ok? Essas comunicações, essas diferenças do clock, eles chamam CPOL, que é o clock pole, de polaridade, e o CPHA, que é o clock phase, de fase. Esses nomes eles são específicos para a Atmel. Eles aparecem também na NXP, nos chips da NXP, mas eles não são padrão. De repente vocês podem encontrar um outro fabricante, a Critel, o Micron, alguma coisa assim, que tem um outro nome, mas o conceito é esse. Tudo bem, pessoal? Vou dar uma adiantada aqui então, certo? E aqui eu tenho um exemplo da comunicação. A gente já finalizando essa parte teórica que é um pouco mais chata. Vamos supor que eu tenha um dado do master para transmitir para o slave. Vocês lembram que eu falei para vocês que sempre que é uma comunicação na SPI, eu também recebo alguma coisa. Ela é sempre full duplex. Então o que tiver no slave eu vou receber. No caso, eu estou dizendo que o slave tem o 5A, que é o que está em vermelho. O que vai acontecer nessa comunicação? Então, vamos gerar o primeiro pulso de clock. Primeiro pulso de clock. Repara que o dado que estava aqui, saiu, percorreu esse caminho, subiu e agora ele está aqui. O primeiro bit, quando você tem um pulso de clock, um bit sai do master e vai para o slave. E um bit que estava aqui no slave veio aqui pelo MISO e agora está aqui no master. São 8 bits, então eu vou ter 8 pulsos de clock, certo? Vamos ver? Segundo pulso de clock, a gente já está vendo o segundo bit ali. Terceiro pulso de clock. Quarto pulso de clock. Repara que nesse momento, metade dos bits do slave foram transferidos para o master e metade dos bits do master foram transferidos para o slave. Quinto pulso de clock. Sexto pulso de clock. Sétimo pulso de clock. E finalmente o oitavo pulso de clock. Todos os bits que estavam para o slave foram para o master e todos os bits que estavam no master foram para o slave. Então no final o que a gente tem é exatamente a troca. O 5A que estava no slave apareceu no master e o 3C que estava no master apareceu no slave. Então dá para entender que sempre que vai haver uma troca eu vou ter um dado de resposta, mesmo que eu não precise. Isso é importante para vocês entenderem a biblioteca do Arduino. Certo? Agora, o esqueminha padrão. Isso aqui é mais ou menos o que você encontra quando você precisa pendurar 1, 2, 3 dispositivos SPI. Repara que você tem, na saída do master, você liga todas as entradas dos escravos juntas, certo? Ah, mas isso não vai dar problema? Não, se a pessoa controlar o slave select corretamente. Lembra que o slave select pode ter só um ativo por vez. Se você ativar mais de um por vez, 2 vão tentar entrar na comunicação e aí você vai ter um pequeno curto-circuito nos pinos de I/O, certo? E do outro lado também, toda a comunicação que sai dos slaves entram juntas no master, mas a única que vai estar efetivamente comunicando, toda a comunicação de slave entra junto aqui no master, mas a única que vai estar efetivamente comunicando é a que tiver com o slave select ativo. Lembra que normalmente ele ativa em 0. Certo? E agora, para finalizar o teórico, eu vou dar como é mais ou menos um exemplo de código. Esse código ele é
basicamente muito parecido com o código que vocês vão ter no Arduino. Vocês não vão precisar ver isso toda vez, vocês vão utilizar a biblioteca deles, acredita que funciona. Mas olha só o que ele faz. Para inicializar o SPI Begin, para você inicializar a comunicação SPI, você primeiro configura os pinos, que são, no caso do Master, claro, o clock, MOSE e o slave select. Então você vai ter que controlar isso. O SPI ele não controla o slave select por padrão. O slave select é controlado pelo usuário, certo? Ele já define aqui também os níveis padrão. O clock ele começa por 0, o master output começa por 0 e o slave select começa com alto, porque ele ativa em 0, certo? No caso dos chips da Atmel, lembrando que isso muda de chip para chip, mas nos chips da Atmel, que é o caso do Arduino, certo? Você configura como master ativando esse bit e ativa o SPI configurando esse bit, certo? A partir do momento que você executou essa rotina, o SPI está configurado. Agora, e a transferência? Se vocês já comunicaram através de uma porta serial, vocês devem estar acostumados com TX e RX, certo? Isso não é exatamente verdade no SPI, porque lembra que eu falei, ele comunica sempre full duplex. Sempre que eu transmito um dado, eu também recebo um dado. Então repara aqui que nesse caso você tem a rotina SPI transfer. Você tem um byte de entrada, você vai ter sempre um byte de entrada e você sempre vai ter um byte de saída. Como é que ele funciona? Ele joga o dado no registrador SPDR. Quando ele joga o dado no registrador SPDR, pelo fato da SPI já estar configurada, ele já começa a transmitir esse dado, a trocar essa informação automaticamente. Esse while que está aqui, ele só está esperando a comunicação terminar. O registrador SPSR ele vai ter uma flag lá, que a flag chama SPIF, que vai indicar quando a comunicação terminou. Então ele fica travado dentro desse while até que a troca dos 8 bits termine e a partir daí ele pode ler o próprio SPDR, o mesmo registrador, que depois da comunicação, como a gente viu naquele exemplo, vai ter o dado de resposta do escravo e vai jogar isso na saída como retorno dessa função. Tudo bem, pessoal? Muito pesado? Isso foi a parte teórica. Eu vou dar uma olhadinha agora se há alguma pergunta, aí a gente pula para a parte prática, que eu acho que vai ser mais interessante. Certo? Então, questões. É 1-0 para o sistema. Bom, tudo bem. Eu vou dar continuidade e aí a gente vê as perguntas no final. Então, o que a gente tem aqui na parte prática? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma comunicação com um chip de memória. Certo? Tem uma perguntinha aqui no chat. A velocidade de transferência dos dados depende dos dispositivos? Normalmente, o master ele tem uma velocidade máxima. No caso do Arduino, por exemplo, a velocidade máxima dele de transferência é de 8 megabits. Realmente é maior até do que o padrão da SPI. O que normalmente define o limitante são os escravos. No caso dessa memória, em especial, ela aguenta até 10 megabits por segundo. Ela é uma memória extremamente rápida. Mas se você estiver trabalhando com uma memória 93, C66, de repente
velocidade dela não ultrapasse 2 megabits por segundo. Vale dar uma lida no datasheet para selecionar exatamente a memória a velocidade que você vai utilizar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, aonde você configura a velocidade no caso do Arduino, ok? PIR ao lado da guia. PIR, ok, desculpa. Científico que a apresentação estará disponível para download? Com certeza. Eu vou passar para vocês em PDF, eu vou passar para o Marcelo, eu acredito que ele possa disponibilizar isso, ou mesmo eu disponibilizo. O USB Host utiliza esse protocolo para controlar os periféricos. No caso do USB, ele é um pouco diferente. O USB ele é um protocolo de comunicação de um par diferencial. Ele tem um protocolo próprio, mas basicamente ele ora é o mestre, o host que está comunicando, que seria o mestre da comunicação, ora é o escravo que está comunicando. Ele se diferencia um pouco do caso da SPI. O que garante a alta velocidade dele é o fato dele ser diferencial. Mas aí já é um pouco diferente do princípio. A ideia do USB é justamente você conectar dispositivos que estão fora do seu computador. E no caso do SPI, é conectar componentes eletrônicos que estariam no mesmo board, na mesma placa de circuito. Certo? Não sei se eu respondi a questão de vocês. No caso de ter somente uma memória SPI, é necessário o uso do Slave Select? Ou no caso dessa memória, posso jogar o Chip Select no VSS? Em determinados casos, você pode jogar o Chip Select no VSS. No caso dos chips de memória 93, eu sei que você pode. Mas não é uma boa ideia, porque muitos chips usam o Slave Select como sincronia. Quando você baixa o Slave Select, ele entende que é para ele começar a máquina de estados dele. E por algum motivo, algum ruído, ele pode se perder na máquina de estados. E se você não baixar o Slave Select frequentemente, ela pode se perder. Então é uma boa ideia, mesmo que você tenha só um escravo, você controlar esse Slave Select. Se for uma comunicação muito esporádica, muito peculiar, um chip que você já testou, sabe que não vai acontecer, você até pode fazer isso, mas eu não indico não. Tudo bem? Mais alguma pergunta quanto a essa parte teórica? Beleza, vamos voltar para a parte prática. Então, vou mostrar para vocês um exemplo agora, da utilização desse chip de memória. Se vocês repararem, ele já não segue aquele padrão da Atmel que eu falei, mas dá para entender o que acontece. Então, Master Output, ele segue através dessa linha, e esse chip ele não tem o Slaver Input, mas ele tem o serial in. Então, a comunicação ela entra por esse pino. Né? O Master Input, que sai por aqui, ele vai conectar aqui com o serial out. O Slave Select comunica com o Chip Select. Repara que os dois estão barrados, o Slave Select no caso do Master, e o Chip Select no caso da memória do Slave. E o Serial Clock, que nesse caso é SPI Clock, que entra no Serial Clock do outro chip. É basicamente a mesma comunicação, os nomezinhos um pouco diferentes, mas está aí. Esse chip de memória ele também tem duas funções a mais que eles não estão sendo usados, que é o caso desse Write Protection, que ele ativa em 0, mas ele ligou direto em 1, então esse chip nunca vai ter a memória protegida, e o Hold, que não vem ao caso nessa situação. Esse chip ele funciona por instruções, você precisa mandar uma instrução para ele, e ele vai ler ou gravar de acordo com a instrução que você mandou. Eu vou mostrar para vocês a instrução read, que eu acho que vai ser a que melhor vai exemplificar, que eu vou tanto escrever quanto receber na SPI. A instrução read, que lê um determinado
byte, um determinado bloco de memória, ela é formada por o byte 03, que é 00000011. É logo essa primeira opção dessa tabela, certo? Se vocês forem verificar, aqui está a carta de tempo que o datasheet apresenta para vocês. Então, vocês lembram que a instrução read era 00000011? Está aqui, ele transfere o primeiro byte, a instrução read, certo? O segundo, o terceiro e o quarto byte são o endereço, né? O segundo byte é a parte mais significativa, o terceiro é a do meio e o quarto é o menos significativo. E o quinto byte vai ser o dado que você está querendo ler. Você repara que o quinto byte ele sai pelo serial out, que seria o meu MISO, Master Input Label Output, certo? Então, eu baixei o Slave Select, cai naquela pergunta do se eu preciso, é bom porque sincroniza a máquina de estados. Gerei todos os 40 pulsos de clock que foram necessários, foram trocados 5 bytes, uma de instrução, 3 de endereço e 1 de dado, certo? E aí eu subi de volta o Slave Select. Vamos ver isso em código, como seria se eu estivesse implementando? Então, aqui no código, o que eu teria? Data write slave select, eu escrevi 0. Esse é o momento que eu baixo o meu slave select que o chip está ativo. Aí eu transfiro 03, que é o comando de leitura. Repara que todo dado que eu recebo de volta, eu jogo para uma variável dummy qualquer. Eu sempre vou ter um dado de volta, por mais que ela seja lixo, porque a comunicação é sempre full duplex, certo? Nesse caso, eu estou indicando uma leitura de 1 byte no endereço 001234, certo? Vocês podem ver aqui. Então, eu transfiro o mais significativo, o endereço 00, certo? Que é o byte 2, aqui. Em seguida, eu transfiro o byte do meio, 12, que está aqui. E depois eu transfiro a parte menos significativa, que é o 34, que está aqui. Depois eu quero ler o dado de saída, mas lembra que a comunicação ela sempre é uma troca. Então eu preciso transmitir um lixo para receber o meu dado. No caso, o lixo que eu coloquei foi 00. Esse chip, depois que você mandou essas instruções, ele vai ignorar esse byte. Então poderia ser qualquer coisa. Mandei o 00 e o dado que eu recebi eu jogo aqui na minha variável dado. E aí eu posso desligar o slave select colocando ele em high, certo? Tá aí um exemplo de comunicação, a leitura de 1 byte desse chip. Vou lembrar só que essas instruções que eu mostrei para vocês fazem parte do datasheet desse chip 25A256. Se vocês estiverem trabalhando com outro chip, pode ser que essa comunicação seja ligeiramente diferente. Ok? Então, o Arduino, STI no Arduino. Vamos lá, eu acho que boa parte de vocês de repente tem um Arduino na mão, vocês já podem começar a brincar com isso. O Arduino, ele já tem esse chip da Atmel, ele já tem os pinos de SPI, MISO, MOSI, Slave Select e Serial Clock. Eles estão disponíveis aqui, se vocês olharem, nesses pinos 13, 12, 11 e 10. Vocês também podem fazer acesso desses pinos de comunicação através daquele ICSP, embora ele tenha sido feito para gravação do próprio Arduino, ele também pode ser usado para isso, certo? Está disponível aqui nesse barramento lateral, certo? Se vocês de repente arrumarem uma memória SPI ou algum dispositivo SPI, é fácil puxar para um protoboard e brincar com isso, certo, pessoal? O que a gente tem depois? A biblioteca da SPI. Essa biblioteca da SPI, na versão 22 do código do Arduino, da biblioteca do Arduino, ele já vem em padrão. Se vocês tiverem uma versão mais antiga, como eu, por exemplo, normalmente uso a 17, você pode baixar e utilizar
baixar direto do site do Arduino. A biblioteca do Arduino ela tem 6 principais funções. Eu vou explicar rapidamente como são elas. Entre elas tem aquela de configuração do clock, certo? E isso, lógico, que vai depender, como vocês vão configurar isso, vai depender do datasheet do escravo que vocês estão usando, né? do slave que vocês vão usar. Mas é bastante simples, vocês vão ver que não é assustador. Então esse PI ele tem o begin, não tem parâmetro nenhum, também não tem retorno nenhum, que ele faz basicamente aquela configuração que eu mostrei para vocês. Ele configura quais são os pinos de entrada, quais são os pinos de saída, e ele ativa o SPI. O SPI Transfer, que é exatamente aquele, você tem um byte de entrada e o retorno, né, o byte de saída, pelo fato dele ser full duplex, certo? Ele também tem o SPI End, que desativa a comunicação, ele desativa a comunicação SPI. Só que normalmente não é utilizado. Normalmente quando você está utilizando a SPI, você vai utilizar ela sempre. Mas se você quiser, por obra do acaso, desligar, existe essa rotina, certo? Então, o que a gente tem? Set-bit order. Em alguns casos, eu já vi alguns chips da Atmel, normalmente você trabalha iniciando a comunicação com o bit mais significativo, que é o bit 7. Depois 6, 5, 4, 3, 2, 1 e termina com o bit menos significativo, que é o bit 0. Mas alguns chips, eu só vi isso em alguns 8051 da Atmel, eles são o contrário. O primeiro bit é o menos significativo. E se você quiser configurar que ele comece a transmitir pelo mais significativo ou pelo menos significativo, é nessa função set-bit order. Ele tem praticamente dois parâmetros, né? O LSB first, que significa o less significant bit primeiro, o bit menos significativo primeiro, ou MSB first, que seria o bit mais significativo primeiro. O padrão, normalmente, ele já sai configurado com o MSB, né, com um bit mais significativo. Mas se de repente o escravo que você estiver usando ele é diferente, você consegue mudar utilizando essa rotina. Você também tem o set clock, aí que entra a brincadeira. O set clock divider, ele divide o clock do seu Arduino. Qual clock que ele vai usar? O clock do cristal. O Arduino ele trabalha com o clock do cristal. Então, normalmente é 16 MHz. A velocidade mais rápida que você tem é dividindo por 2, que daria 8 MHz. É realmente muito rápido. Você tem que garantir que o teu escravo consegue comunicar nessa velocidade. Você divide por 4, você vai ter 4 MHz, que é 4 megabits por segundo. Divide por 8, 16, 32, 64, até o 128, que seria o mais lento possível do teu sistema. Certo? E o set data mode, que entra naquilo que eu falei para vocês. Lembra que você tem a polaridade, que é o CPOL, a polaridade do clock, e o CTHA, que é a fase do clock. Seria nessa configuração e nessa função que você configuraria como você quer o seu dispositivo. Você tem basicamente 4 modos: 00, 01, 10 e 11, que seria as 4 possibilidades de comunicação. Normalmente você trabalha no modo 0, que é o que o estado inativo dele mantendo em 0 e as trocas feitas nas bordas de subida, certo? Eu passei por todas essas funções, mas eu sei que normalmente a gente vai trabalhar só com as duas primeiras, o begin para começar e o transfer, que é efetivamente para fazer a troca, certo? Aí aqui eu tenho um exemplo utilizando Arduino. Esse exemplo é bem interessante porque ele foge um pouco do escopo memória. Esse chip é um chip conversor digital para analógico, de 12 bits de precisão.
Ele inclusive tem dois canais de saída, que no exemplo eu coloquei um canal só. Se vocês repararem, antes da gente pular para a carta de tempo, vamos dar uma olhadinha nos pinos de comunicação. Ele está usando o MOSE, Master Output, padrão. Esse MOSE, ele é ligado aqui no Serial Data In, certo? Ele está usando o Serial Clock também, sai o Serial Clock, indo o Serial Clock, e o Slave Select, que ambos são ativos em 0, sai 0 do Master e ativa o chip em 0. Agora, cadê o MISO? Vocês reparem que ele nem se preocupou em fazer a ligação desse chip para o Arduino, porque não tem dado para retornar. Esse chip ele só escreve. Nesse ponto, lembra que sempre que você for usar aquela função de transferência, eu vou mostrar o código para vocês, você vai ter um retorno. No caso, esse retorno vai ser um lixo qualquer, porque o pino está flutuando. Mas vai haver sempre o retorno, certo? Então, como é que funciona a carta de tempo? Ficou um pouquinho pequena, eu vou tentar traduzir aí para vocês como é que está essa comunicação. Ele transmite basicamente 2 bytes. O primeiro byte ele é separado, os primeiros 4 bits de controle e os 4 bits menos significativos são a parte mais significativa da atenção que ele quer sair, propriamente dito do analógico, certo? Então, aqui a gente tem os 4 bits de controle, certo? E depois o bit 11, 10, 9, 8, que é a parte mais significativa do dado. E no segundo byte a gente tem a parte menos significativa, que é do 7 ao 0, da tensão de saída. Essa tensão de controle, ele tem o primeiro bit seleciona qual saída que ele está trabalhando. Nesse caso, o esquemático ele mostra só a saída VOUT A, que é uma das duas saídas possíveis. Quando esse bit estiver em 0, é que o OUT A está selecionado. Tem o SBuff, se ele quer bufferizar a saída, um bit de controle de ganho e um bit de shutdown, certo? O que interessa para a gente aqui, na verdade, é só que selecionar a saída certa, que é o OUT, que é a saída A. Em seguida, ele tem os outros 4 bits, que é o dado propriamente dito, e os outros 8 bits que também fazem parte do dado. Vamos ver como é que é o código disso? Olha só, ele seleciona a saída, data out, aí ele pega valor, é a variável que ele está usando com a tensão que ele quer de saída desse conversor digital analógico. Esse valor ele é uma variável de 16 bits, só que ele só vai usar os 12 primeiros bits. Repara que ele joga a parte mais alta, ele usa essa função highByte, que vai pegar a parte mais alta e vai jogar nessa variável data. O que acontece? Ele pega a data e faz um AND com o valor 00001111. Isso vai garantir com que os 4 primeiros bits, os 4 bits mais significativos da variável data, sejam 0. E não vai mexer, como faz uma AND com o número 1, é o valor antigo, não vai mexer nos 4 bits menos significativos da variável data. Em seguida, ele vai fazer uma OR com o que ele quer setar. Repare que ele colocou 0011 na parte mais significativa e manteve 0 na parte menos significativa, que é que já faz parte do nível analógico. O primeiro bit é 0, que ele quer setar a saída A. O segundo bit é 0 também, porque ele não quer bufferizar. O terceiro bit, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha no datasheet, é 1 porque ele quer um ganho de uma vez só. Ele sem ganho. E o quarto bit é 1 também, que é com saída enable, ou seja, o shutdown está desligado. Ele pegou essa configuração e jogou no transfer.
Repara aqui que tem uma coisa diferente do que foi feita lá. Esse transfer, ok, já estou finalizando aqui. Esse transfer, ele tem uma saída. Todo transfer envia alguma coisa e recebe alguma coisa. Mas ele nem está se preocupando em jogar numa variável dummy, ele simplesmente está ignorando. Em seguida, ele pega a parte mais baixa do byte e transfere. E depois volta o slave select ativo. Nessa rotina simples, ele pegou o valor, o dado que tinha, a informação que tinha dentro da variável valor e jogou como nível analógico. Bastante simples, você não precisa utilizar o velho conhecido R2R, né, jogo de resistores, que acaba usando muito I/O, e bastante prático, certo? E só para finalizar, eu queria dar um brief bem rápido sobre a comunicação com o SD-card. O SD-card, é bom lembrar só que ele sempre é 3.3 volts, o que significa que você tem que tomar cuidado com não gerar 5 volts para não queimar o SD-card. Ele faz isso com esse jogo de resistores. Porém, o dado que volta, ele é ligado direto, se vocês repararem aqui o data out, passa por aqui, ele é ligado direto no Arduino, porque o Arduino entende 3.3 volts como nível alto, ele não precisa de nenhum chip, de nenhum conversor para fazer esse trabalho lógico. O SPI não é o padrão desse chip, desse tipo de memória. O padrão desse tipo de memória é o SDIO, que é um padrão de 2 ou 4 bits, mas ele aceita o SPI também. No caso das SD cards, através desses pinos, data out, data in, clock, certo? E no caso do multimedia card, um modelo bem mais antigo, eu acho que muitos não devem ter visto, acho que nem existe mais, o data out, data in, o clock, clock e o chip select, certo? Existe no mercado alguns conversores para você poder ligar no seu Arduino, é fácil de encontrar, acho que de repente até o laboratório de garagem está vendendo lá na loja deles. E o Arduino ele tem um exemplo padrão. Na versão 22, eu não sei nas versões anteriores, mas eu sei que na versão 22 você consegue encontrar um exemplo para SD card. Nesse exemplo, eu não vou entrar em código porque além da SPI, você também tem a parte de leitura escrita dos comandos do SDIO, tem uma parte de código de erro bastante importante, instruções de envio, depois tem a FET. Então, quem tiver curiosidade pode de repente abrir o exemplo que o Arduino tem, que é bem completo. Nesse exemplo, ele vai comunicar e vai gravar alguns dados. Ele faz a comunicação pela serial e grava alguns dados no SD card num arquivo que ele cria, chamado test.ext ou txt. E mostra aqui na serial para vocês. Depois, se você pegar esse cartão e colocar ele no PC, você vai ver que existe o arquivo test.txt, como vocês podem ver aqui no fundo, e dentro dele tem aqueles dados que foram comunicados. Tudo isso graças a SPI, né, e ao nosso amigo Arduino. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre a SPI é isso. Eu sei que foi informação demais, mas eu acho que é um bom começo. Se vocês pegaram a parte teórica e entenderam mais ou menos o primeiro esquema prático, eu acho que é isso aí, tudo bem? Eu agradeço para todo mundo, foi bastante interessante. Quem quiser, esse é o meu e-mail, pode entrar em contato comigo, estou sempre à disposição. Também tem o site se vocês quiserem. E vou deixar essa apresentação pro Marcelo para ele disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida quanto a essa apresentação, se quiser, é só entrar em contato comigo, ok? Vamos dar uma olhadinha rápida nas perguntas. Opa. Como seria a configuração? A configuração é como C, orientada a balde? Nesse caso não. Como o master gera o clock, o slave nem precisa se preocupar em configurar clock nem nada. A única coisa que você tem que tomar cuidado é em não setar um clock mais
alto do que o escravo consegue receber, certo? Se, por exemplo, o escravo consegue comunicar até a 10 megabits, como era o caso daquela memória, e você configurar ele a 2 megabits se estiver ok para você, setado, nem precisa se preocupar, ele vai comunicar, não precisa configurar o baud rate. Ok? É você. O que eu tenho a dizer sobre o cartão SD? O que eu tenho a dizer sobre o cartão SD é que eu adoro o cartão SD. Eu acho que é a melhor maneira de você gravar dados em massa. Existe o chip da Atmel, que o AT45, alguma coisa 321, que ele tem 32 megabits. Só que esse chip ele custa mais de $7 para você importar para cá, e você consegue encontrar um cartão SD card em cada esquina. Então, se você precisa de muita memória, o SD card é a solução. E o SPI também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ainda é do Hino versão 17, porque tem alguma coisa especial em relação às demais versões atualizadas? Não, na verdade, eu ainda estou utilizando essa versão porque eu comecei um projeto nela, e quando começa um projeto, eu preciso terminar na mesma versão, exatamente para não ter problemas de repente com diferenças. De repente mudou alguma biblioteca e eu tenho que mudar o meu código. Então, até eu terminar aquele projeto, eu vou permanecer na versão 17. Quando surgir um novo, eu já pulo para a versão mais nova que tiver. Pode trocar entre MSB e LSD durante a execução? Como trocar de mestre-escravo? Poder você pode. Eu acho que é perigoso. Você tem que tomar cuidado com a tua máquina. É difícil. Normalmente, os escravos eles começam com o mais significativo. Esse é o padrão da maioria. Mas o poder você pode trocar, não é o ideal. Também não é interessante você, durante a execução, trocar polaridade, trocar nada. O ideal é que, uma vez configurado, você não mexa. Se de repente você tem um escravo que é muito fora do padrão, seria de repente legal você colocar uma SPI só para ele. Aí é Pac-Man. Você pode mandar seu e-mail para conversar sobre um possível curso, protocolos, caso você tenha algum tempo. Meu e-mail está lá, está disponível lá, Francesco. Você viu lá, francesco@epopeiaeletronica.com. Só escrever e a gente conversa, ok? E tem como disponibilizar o slide? Com certeza. Eu vou conversar, vai estar no site, eu vou colocar no site epopeiaeletronica.com, mas eu acho que fica mais interessante se os slides ficarem no laboratório de garagem. Eu vou conversar sobre isso, ok? Pessoal, mais alguma pergunta? É isso. Então, obrigado por tudo, gente. Foi muito divertido. Espero que vocês tenham aproveitado também. Vou passar de volta o controle do sistema para eles, ok? Um abraço a todos e tchau, tchau. Oi pessoal, estamos de volta aqui no Lab de Garagem. Francesco, parabéns, cara. Eu acho que pelos comentários do pessoal aí, tá todo mundo muito satisfeito aí com a sua apresentação. Sem dúvida, uma das melhores que a gente já teve até agora. Muito didático, os recursos que você usou dos slides e mostrando passo a passo foi muito bacana. Parabéns mesmo e muito obrigado aí por compartilhar com a gente. Tem bastante gente perguntando sobre os slides. O Francisco vai me mandar por e-mail depois esses slides e a gente publica ali na seção webinars que fica dentro da área técnica, ali no menu principal do Lab de Garagem. Eu sei que eu estou devendo algumas gravações aí, mas estão todas aqui, a gente vai publicar logo aí no YouTube e deixar o link para vocês na mesma sessão, tá? Todas as novidades aí, as coisas que a gente vai publicando sobre webinars ficam nessa sessão, no menu principal, área técnica, webinars. Obrigado aí, pessoal, mais uma vez pela presença. Obrigado ao Francisco por compartilhar com a gente o conhecimento dele. Vou deixar a sala aberta mais uns 2 minutos aí para vocês finalizarem qualquer troca de informações que estiver rolando.
E eu convido aí quem quiser continuar esse bate-papo, quiser conversar sobre o tema, o chat do Lab de Garagem, tá? É só entrar lá no menu principal, tem a guia chat, e na parte de baixo também tem uma barrinha que basta você clicar ali, ela levanta com todos os recursos do chat também. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado, Francesco, por compartilhar com a gente. Até a próxima. Abraço, pessoal.